Olha, a coisa fedeu para o ministro da Justiça. Eles começaram a fazer aquele dossiê de antifascistas, e no dossiê tinha policiais, tinha professores, tinha muita gente antifascista, 579 nomes é o que se diz que tem naquele dossiê. E, primeiro, o ministro da Justiça, ele foi perguntado pelo STF sobre o dossiê. Aí ele, no alto da sua arrogância, falou: eu não posso confirmar e nem negar a existência de relatórios de inteligência. Tá, ok. Aí foram lá no Congresso e aí os senadores, principalmente os do PT, começaram a pressionar, martelar, bater, até que ele entregou e falou: não, realmente eu tenho um dossiê, eu vou entregar uma cópia. Aí ficou de entregar a cópia, não entregava, aí apertaram ele, aí ele entregou a cópia pro Congresso. Só que aí o pessoal, os partidos de esquerda começaram a entrar com representações no STF para que se investigue isso. E o subprocurador-geral da República, que está no caso, falou: tem todos os indícios para a gente poder abrir uma investigação aqui, no mínimo investigação civil, mas o STF é quem vai decidir se abre também investigação criminal e investigação da Polícia Federal sobre esse dossiê antifascista. Não se pode usar a verba pública para ficar perseguindo opositores. E a gente sabe que quem cria um dossiê com antifascista só pode ser um governo fascista. Porque se você acha que os antifascistas são seus opositores, é porque vocês são fascistas. Eu, por exemplo, Thiago, se eu fosse o presidente e tem vários grupos antifascistas no Brasil, eu vou precisar ficar investigando esses grupos porque são meus opositores e chamá-los de terroristas? Não vou, porque eu não sou fascista. Então os antifascistas, por exemplo, se tivesse grupos neonazistas, aí seriam oposição a mim, porque eu sou antinazista, então, antifascista. Então, é isso que está acontecendo. E aí ele foi obrigado, o ministro da Justiça, a entregar para o STF o dossiê. E ele entregou antes mesmo do STF pedir de novo. O STF não chegou a pedir, só pediu explicações, mas agora, como o STF está para abrir investigação criminal, ele falou: é melhor eu já entregar o dossiê agora, já para falar que eu tô de boa vontade. Mais do que isso, ele ainda criou um grupo de trabalho que vai ter integrantes do Conselho Nacional de Justiça, do Congresso Federal, do Ministério da Justiça e de vários outros órgãos, todos juntos, para que possam investigar isso aí dentro do Ministério da Justiça. Quer dizer, ele não recuou um passo não, ele recuou 1 quilômetro, o ministro da Justiça. Isso é medo, porque esse relatório deve ter muito crime ali e ele está com medo de ser preso, porque o STF tem prerrogativa para prender ministro, ou para, no mínimo, derrubar o ministro, e ele tá com medo, porque ele quer uma vaguinha na STF. Aí ele faz isso, os ministros do STF estão irritadíssimos. Teve um julgamento na semana passada, que eu já vou comentar, em que os ministros do STF só faltaram decretar a prisão do ministro da Justiça. Falaram tanto dele, o julgamento nem era sobre ele. Eu vou falar isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver essa corja cair, esse desgoverno cair? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal e assiste também esse vídeo até o fim, porque você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube, o sistema do YouTube pensa: pô, esse vídeo tá bombando, a pessoa se inscreve no canal a partir desse vídeo. O cara entrou aqui no vídeo sobre o ministro da Justiça e se inscreveu no canal. Vou mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. É assim que o sistema funciona. Ah, o pessoal tá assistindo o vídeo até o fim. Caramba, então esse vídeo tá fazendo sucesso, tá segurando as pessoas tanto no aplicativo como no site, na plataforma do YouTube. Então vou mostrar esse vídeo para mais gente também ficar e assistir o vídeo até o fim. É assim que funciona o sistema, então você se inscrevendo e assistindo até o final, você ajuda muito o canal. E é um segundinho se inscrever, é de graça. A gente também tem outras ações contra o Bolsonaro, ó, tem aqui outdoors nossos em várias cidades aqui, ó, São Mateus do Sul, São José dos Pinhais, tem aqui, ó, em Paris, colaboradores do canal colocaram um projetor. Essa aqui é o nosso painel LED em Florianópolis. Tem vídeo até do painel LED, ó, quem quiser ver tá aqui. Mostrando os crimes do Bolsonaro, e esse foi instalado agora, hoje de manhã, em Curitiba, na Avenida das Torres. O painel LED em Florianópolis é na rua Eurico Dutra, lá pro número 1000. Esse na Avenida das Torres eu tenho que ver exatamente onde é. Ele é perto de um lugar chamado Trevo, não lembro direito o nome. Eu não sou da cidade, então eu não lembro. Mas quem é de lá diz que é um dos melhores pontos da cidade. Então a gente tá indo pra cima deles sem medo. Olha, enquanto eles fazem dossiê, a gente vai pra cima deles. Você tem dúvida de que deve ter o meu nome em algum dossiê?
que ainda está secreto, deve ter o nome de outros influenciadores, outros youtubers de esquerda em algum dossiê. Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que a gente está sendo investigado, os youtubers de esquerda, assim, ilegalmente. Mas é certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a gente continua indo para cima deles. É por isso que eu peço a inscrição. Quem quiser colaborar com os outdoors, com tudo, pode se tornar membro do canal. No primeiro comentário tem link do Apoia-se, PicPay, conta bancária, ou da maneira que você quiser colaborar. Mas se inscrever, curtir o vídeo, comentar, já ajuda muito. Aproveita e também compartilha nas redes sociais. Agora vamos falar sobre o ministro da Justiça que está com medo do STF. O STF está para começar um inquérito, para autorizar um inquérito para investigar o ministro da Justiça. Por quê? Um órgão do Ministério da Justiça, que foi criado pelo Jair Bolsonaro por decreto, no comecinho de 2019, quer dizer, foi um dos primeiros atos do Bolsonaro como presidente, foi criar um órgão de inteligência no Ministério da Justiça. E a gente sabe que a parte de inteligência, enquanto a esquerda foi avisada centenas de vezes, a Dilma foi avisada centenas de vezes que ia ter golpe. Lá em 2013, os russos falaram, a nossa inteligência detectou, vão te derrubar, Dilma. Sabe o que a Dilma fez? Sabe o que a Dilma fez? Nada. Nada. A Dilma não fez nada. Não fez nada para impedir o golpe. A Dilma falou, não, estou fazendo um bom governo, apesar da comunicação e do marketing ser péssimo, o pessoal vai entender que o nosso governo é bom e não vai ter golpe. Toma, levou um golpe e aí colhemos Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele entende que a inteligência, que investigar todo tipo de opositores, claro, o Bolsonaro faz ilegalmente. Ele entende que isso é uma coisa importante e realmente é. Se a esquerda tivesse feito direitinho, e não fora da lei como o Bolsonaro faz, não, na lei mesmo, talvez não tivesse golpe. Aí o Bolsonaro investiga, inclusive ilegalmente, e na semana passada o STF fez um julgamento sobre a ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, que é subordinada ao GSI, que é do General Helena, o Gabinete de Segurança Institucional. O chefe da ABIN é o Ramagem, que é aquele que o Bolsonaro tentou colocar como chefe da Polícia Federal. O chefe da ABIN é o Ramagem. O Ramagem, desde que ele é chefe da BIM, ele dobrou a verba da BIM. A verba da BIM nos governos do PT era de cerca de 2 milhões. No governo Temer, a verba sobe todo ano, até porque tem inflação, tem tudo mais, a verba vai subindo. Chegou a ser 4, 5 milhões. Agora a verba da BIM é de quase 10 milhões, quer dizer, mais do que dobrou de um ano, do fim de 2018 para o fim de 2019 e para o fim de 2020. A verba está muito maior. Por quê? Porque eles estão fazendo várias investigações. Aí o STF foi limitar as investigações da BIM. Quer dizer, a BIM, de agora em diante, não pode mais requerer autorizações sem explicar o motivo. A gente sabe que na prática isso não muda quase nada. A BIM é lá em algum outro órgão governamental, eu vou dar um exemplo, Serpro ou Dataprev, que são órgãos que, de acordo com o decreto do Bolsonaro, eles têm, desde o ano passado, eles já têm todos os dados dos cidadãos brasileiros. Dados como número de telefone, onde você nasceu, quando nasceu, nome de pai, mãe, se você tem carro, quantos carros você já teve, o documento dos carros, número de carteira de motorista, quais multas você já teve, se você já foi para o hospital, seus prontuários médicos, tudo. Todos esses dados estão nessas duas estatais. E a ABIN podia ir lá pedir dados sem nenhuma justificativa, recebia os dados, aí tá, pediu dado, recebia o dado e investigava cidadãos. Aí o STF falou que não, a ABIN vai ter que justificar porque precisa dos dados. A gente sabe que o governo Bolsonaro, e aí imagina um bolsonarista aqui e um bolsonarista aqui. Esse aqui tem os dados, esse que é os dados. Ele fala, eu preciso dos dados porque sim. Inventa um motivo qualquer, um motivo bem genérico e continua acontecendo. Se ninguém denunciar, aí difícil que haja denúncia porque é comunicação interna, não acontece nada, mas nesse julgamento, o STF limitou bem, falou que a BIM não pode pegar dados, por exemplo, de sigilos, não pode mais quebrar sigilos, a BIM também não pode fazer grampos, não pode fazer nada disso. A gente sabe que se eles não fazem, eles tentam fazer ilegalmente. A gente sabe, eu sei disso, todo mundo sabe disso, mas o STF, nesse julgamento, falou, a gente não quer que tenha arapongagem, uma palavra que foi usada pelo STF várias vezes, para que não se tenha espionagem de cidadãos, principalmente de oposicionistas, ilegalmente. Isso não pode ser feito. O STF falou muito, foi uma pancada atrás da outra nos relatórios de inteligência. Usaram vários exemplos, usaram esses dossiês como exemplos de como o governo usa verbas públicas e usa a sua estrutura, a máquina pública, para perseguir cidadãos. E aí, é claro, o ministro da Justiça diz, não, mas esses dossiês que a gente cria não é uma perseguição, esses cidadãos não estão sendo investigados. Peraí, imagina, alguém pega os seus dados, alguém pega o seu nome, seu telefone, nome do seu pai, mãe, blá blá blá, pegam todos os seus dados e colocam no dossiê. Isso não é uma investigação?
Isso não é uma investigação. É claro que isso é uma investigação. Não, mas é uma investigação criminal. Não interessa. É investigação. Pessoas estão sendo investigadas. Se alguém chega e fala, qual é o nome desse cara aí que tá no YouTube fazendo outdoor contra o Bolsonaro? É Thiago dos Reis. Mas esse é o nome completo dele? Vamos pegar os outros dados dele? Isso já é uma investigação. Mesmo que ele fale, não é. É. Você querer dados de alguém é investigação. Você procurar dados de alguém é investigação. E aí ele fala que não. Só que uma coisa é ele falar que não e o gado bolsonarista que está aplaudindo fala, realmente, não é investigação. Estão apenas colhendo dados de cidadãos. Outra coisa é ele falar isso pro STF. Você acha que a Carmen Lúcia é a relatora do caso? Acha que a Carmen Lúcia tem cara de otária? Ela pode ser frouxa. Quem chamou ela de frouxa foi o Deltan Dallagnol. Eu não sei se é, mas o Dallagnol diz que é. E ela nunca negou. Mas ela não é otária, isso ela não é. E aí ela vai pra cima e os ministros do STF estão revoltados. Aí tem uma coisa são os ministros do STF abafarem um caso ou outro porque eles têm ganho ou não têm ganho político. Outra coisa são casos em que os ministros do STF estão revoltados. Aí eles vão pra cima. Um deles é o caso das fake news. Aí não tinha, olha só, o Bolsonaro ele ficou no ano passado, em 2019, ele ficou alisando assim, ó, acariciando o STF o ano inteiro. Aí chegou em um momento, em setembro, outubro, que começou com o vídeo das hienas, começou com o Eduardo Bolsonaro falando de AI-5, lembra disso? Foi outubro, novembro, foi no finzinho do ano. Por quê? Porque o Bolsonaro alisou tanto o STF, as investigações do caso Flávio Queiroz ficaram paralisadas, várias investigações ficaram paralisadas, o STF ficou dando uma vitória atrás da outra do Bolsonaro. Aí chegou um momento em que o Bolsonaro percebeu o que eu percebi lá no comecinho do ano passado. O inquérito das fake news vai chegar no gabinete do ódio. Aí o Bolsonaro parou. Aí ele começou a declarar guerra ao STF, porque ele falou, peraí, eles vão vir pra cima de mim, tá melhor eu declarar a guerra antes, pra parecer que quando eles vierem pra cima de mim, eles é que estão me perseguindo, por eu falar a minha opinião. E aí ele começou a atacar o STF e o inquérito das fake news chegou onde eu falei que ia chegar, que é no gabinete do ódio. E é um inquérito que os ministros do STF que foram ameaçados, que tiveram dados expostos pelos bolsonaristas, tem um ministro que falou, olha, recebi ameaça que falava, você mora aqui, o caminho da sua casa para o aeroporto é daqui a aqui, eu sei o caminho que você faz, eu sei os lugares que você frequenta, eu sei até o caminho que você faz do aeroporto para sua outra casa em Brasília, eu sei tudo. E eu vou te matar, vou fazer não sei o que, blá, blá, blá. Os caras ficaram revoltados. Além de ficar com medo, qualquer um, até o ministro da STF fica com medo, ficaram revoltados. E aí eles começaram a ir pra cima. Tanto é que várias prisões foram feitas e outras serão feitas. E o caso segue em investigação. O cerco tá fechando. Aí, esse é um outro caso em que os ministros do STF estão irritadíssimos. Porque mais do que isso, esse caso dos dossiês se liga ao caso de que o Douglas Garcia, junto com o Eduardo Bolsonaro, entregaram um dossiê para a Embaixada Norte-Americana com 999 nomes. Então, já são 2 casos em que eles estão investigando opositores ilegalmente e criando dossiês e catalogando quem são os opositores. Agora, quantos outros casos não existem que a gente não sabe porque não vieram à tona ainda e talvez nunca venham à tona? Mais do que isso, o governo Bolsonaro começou a decretar sigilo no ano passado em alguns documentos. Tem vários tipos de sigilos em documentos. Tem sigilos que duram 1 ano, sigilos que duram 5 anos, tem sigilos que duram 25 anos. O governo Bolsonaro começou a decretar sigilo máximo em documentos de até 100 anos de sigilo. Por quê? Porque estão fazendo coisa errada. Você não coloca sigilo de 100 anos num documento, quer dizer, todos nós estaremos mortos, o Brasil estará numa direção completamente diferente, se você não estiver fazendo alguma coisa errada. Você tem que estar fazendo alguma coisa muito errada para colocar um sigilo de 100 anos. Porque, imagina, 25 anos já é um tempo que já dá tempo de todos os integrantes do governo estarem velhos demais para serem presos ou estarem mortos. Mas não é suficiente. O crime deles é maior, 100 anos é o sigilo que eles colocam. Por quê? Porque tem coisa errada. Aí eu falei aqui, o Bolsonaro tá aparelhando a Força Nacional. Falei até na live que eu fiz no DCM, eu falei, o Bolsonaro, o Joaquim de Carvalho também falou, o Bolsonaro realmente, ele tá tentando criar milícias, ele continua tentando criar milícias no Brasil inteiro, continua tentando, e ele tá usando a Força Nacional para isso. Ele está claramente, abertamente usando a Força Nacional para isso. Aí eu falo, o pessoal da esquerda tá vendo isso? Os parlamentares estão vendo isso? Será que sim ou não? Eu não vi ninguém agir sobre isso, mas, ao que tudo indica, o STF tá olhando, o STF tá falando, peraí, aqui não. Você não pode ficar fazendo dossiê, você não pode ficar investigando gente ilegalmente. A gente tem que ver até onde o STF consegue cortar as asinhas do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele tá
ele tá numa época em que ele fica quietinho e a grande mídia, erroneamente, isso é enganação da grande mídia, a grande mídia tentando manipular a opinião pública e muito eles conseguem manipular a gente de esquerda assim, dizendo que a popularidade do Bolsonaro tá subindo porque ele tá caladinho, a grande mídia quer que ele fique calado para poder passar as reformas mais rápido. O problema é que eles esqueceram que o Bolsonaro não quer passar as reformas, mas isso é outro assunto. O Bolsonaro ele fica caladinho, mas nos bastidores ele continua fazendo, e quando ele tá calado é pior ainda, porque o foco não tá nele, e aí é que ele pode fazer mesmo nos bastidores e perseguir oposicionistas e tudo mais. Então é uma denúncia bem grave e vai ter investigação. E o ministro tá com medo, tanto é que ele entregou os dados para o STF. Um mês atrás ele falou que entregar esse dossiê para o STF seria uma catástrofe. E ontem ele entregou antes da investigação. Por quê? Para evitar uma catástrofe 10 vezes maior. Quer dizer, o que ele falou um mês atrás que era uma catástrofe já aconteceu. Ele tá tentando evitar uma 10 vezes pior. Olha só, a coisa vai ficar feia para eles. Anota. E você quer ver a coisa ficar feia? Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima deles. Falou!